Conexão CNN. Conexão CNN de hoje com Thaís Arbex. Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Ô, Thaís, a gente continua de olho nas articulações para presidências de Câmara e Senado e, olhando para o Senado, o atual presidente Davi Alcolumbre fala-se na possibilidade dele assumir algum ministério do presidente Jair Bolsonaro já no ano que vem. O que você tem de informação em torno desse tema, Thaís? Pois é, Nonato, tem uma mudança nesse cenário. Os aliados, o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem defendido que o melhor posto para ele, caso ele consiga eleger o seu sucessor ali no comando da casa, seria o Rodrigo Pacheco, também do Democratas, é assumir a primeira vice-presidência do Senado. Essa avaliação foi feita porque se acredita que ele possa ter um papel mais fundamental como articulador político nessa função de primeiro vice-presidente do Senado. Nos próximos dias, embora a gente esteja hoje no último dia de 2020, o Davi Alcolumbre vai começar a viajar pelo país com o Rodrigo Pacheco. A ideia é que essas viagens comecem no próximo dia 5 de janeiro e que eles façam um giro por pelo menos 15 estados, Nonato. Enquanto isso, eu imagino que ele trabalhe para emplacar um sucessor lá na presidência do Senado também, né? Para que tenha uma sintonia também na próxima presidência, no próximo mandato, né, Thaís? É exatamente isso, Nonato. O candidato dele é o senador Rodrigo Pacheco, senador em primeiro mandato do Democratas de Minas Gerais. Segundo aliados de Davi Alcolumbre, hoje Rodrigo Pacheco já teria mais de 40 votos dos 81 senadores, o que se desenha um bom cenário, mas a gente não pode esquecer nunca que temos muitas resistências, principalmente na bancada do MDB, que é a maior bancada do Senado, hoje com 13 senadores, podendo chegar até 15 senadores, porque eles estão fazendo um movimento para atrair mais nomes para o partido nesse momento. Mas há uma perspectiva ali de Davi Alcolumbre que Pacheco consiga, sim, ser emplacado sucessor na casa, ainda mais porque ele conta muito com o apoio do Palácio do Planalto. Nessas articulações por pedidos de votos, uma pessoa que tem sido bastante fundamental, segundo aliados de Alcolumbre, é Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente. Ele faria uma espécie de corpo a corpo, um pedido de voto a voto com os senadores, diferentemente do que vai fazer o próprio Davi, que é viajar pelos estados para conversas maiores, cafés, almoços e jantares, Nonato. A gente vai continuar acompanhando essa movimentação tanto no Senado quanto na Câmara. Hoje, dia 31, né, Thaís, nós teríamos o fim daquelas regras que permitem a adoção de medidas excepcionais durante a pandemia. Essas regras perderiam validade exatamente nesse dia 31 de dezembro. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, resolveu prorrogar essas medidas excepcionais. E aqui vale a gente diferenciar, vale lembrar, isso vale apenas para medidas sanitárias. Não é isso, Thaís Arbex? É exatamente isso. Até são aqueles itens daquela lei que a gente passou a chamar de Lei Covid. Uhum. São os itens relacionados basicamente à questão da saúde. Mantém a autonomia dos estados para questões de isolamento, e aí isso teve uma repercussão no meio político bastante grande. No parte do Congresso, uma ala do Congresso criticou bastante a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que voltou a falar do que eles chamam de ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal nesse tema. Mas governadores, que são de fato os principais interessados nesse tema, avaliam que foi uma boa medida, porque eles dizem que é mais um sinal de que nem o Legislativo
nem o executivo estão conseguindo dar conta das questões em relação à pandemia no país. Ontem eu falei com o governador Wellington Dias, governador do Piauí, que coordena a temática da Covid-19 no Fórum Nacional de Governadores, e ele me disse a seguinte frase, Donato: sendo só para a saúde, essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela garante instrumentos para lidar com a pandemia, mas não resolve o grave problema social que vamos enfrentar a partir de janeiro: crescimento do desemprego, da miséria e da fome. O que ele diz com essa declaração, Nonato? Ele está reiterando aquele pedido que a gente vem falando aqui na CNN Rádio durante a semana, para que o governo estenda também, prorrogue também o estado de calamidade pública, que esse sim daria instrumentos para prorrogar, por exemplo, o auxílio emergencial. E fora que a gente marcar uma data, tem que combinar com o vírus antes, né, também. Termina dia 31, Exato. a pandemia não continua aí. Exatamente, Donato. Por isso que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski não estabelece um prazo. Ela deixa esse prazo em aberto e coloca na mão do Legislativo, ou seja, do Congresso Nacional, a possibilidade de revogar essa legislação. Você falou de governadores e há uma preocupação desses governadores, dos estados como um todo, em relação à quantidade de seringas, né, que são necessárias, obviamente, para o início de uma vacinação em massa da população brasileira. E aí eles pedem que não sejam exportadas nem seringas nem agulhas nesse momento? É isso, Renato. A gente viu um fracasso do primeiro pregão do Ministério da Saúde na tentativa de comprar seringas e agulhas. E o que começou a acontecer? Os estados estão produzindo cada um os seus estoques. Só que vários estados começaram a ter dificuldade de comprar esses materiais, porque a justificativa das empresas brasileiras é de que elas já estariam comprometidas com o mercado internacional. E aí, nesse cenário, o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, vai fazer um pedido formal ao governo federal para que proíba a exportação desse material. Essa medida não seria uma medida nova, porque lá no início da pandemia, o governo impôs essa restrição também aos respiradores e a outros itens relacionados à pandemia, como camas hospitalares e também aqueles chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Que está lá óculos, máscara, gorro, aquela coisa toda, né? Luva, exatamente. Um estado, por exemplo, tentou recentemente comprar 9 milhões de agulhas e seringas e não conseguiu encontrar um fornecedor, justamente por causa disso, porque as empresas estão já comprometidas com o mercado internacional, muito possivelmente por conta de um preço mais vantajoso, digamos assim, Leonardo. É uma discussão para a gente acompanhar também, e mais um pleito dos estados, já que estávamos falando deles por aqui. Muito obrigado, Thaís Arbex. Boa virada de ano para você. Logo mais à meia-noite, e amanhã estamos juntos aqui de novo. Obrigada, Nonato. Eu quero agradecer a sua acolhida nessa minha estreia no rádio. Muito obrigada e boa virada para a gente, que a gente tenha 2021 com vacina. Vamos ter sim. Você é sempre muito bem-vinda aqui, Thaís Arbex. Obrigado e até amanhã.